Vocês acreditam que eu ainda estou lendo sobre o pré-modernismo? Sim, porque foi um momento muito abundante para a literatura brasileira. Mas eu devo dizer que o pré-modernismo não é considerado um período literário propriamente dito, assim como foram os outros, barroco, arcadismo, romantismo e assim por diante. Também conhecidos como escolas literárias ou fases da literatura brasileira. Mas o pré-modernismo não é conhecido como uma fase da literatura, mas um momento histórico de transição, ou seja, uma preparação para a literatura mais moderna. E que preparação, né, gente? Nós vimos aí, no material escrito, grandes nomes que fizeram parte do pré-modernismo, como Lima Barreto e Monteiro Lobato. Mas também há outros nomes que merecem ser citados neste curso, neste momento, mas eu não escrevi no material escrito, mas falarei agora, começando com Coelho Neto. Coelho Neto era um escritor, gente, o cara escreveu demais. Não é à toa que chamou a atenção de tantos autores da época que até foi eleito como o príncipe dos prosadores brasileiros. Se no parnasianismo Olavo Bilac foi considerado o príncipe dos poetas, agora nós tivemos o príncipe dos prosadores, porque ele escreveu muito, gente, mais de 100 livros, sem contar os contos, que somam aproximadamente 700, fora as crônicas, que chegam aí, beiram as 8.000 crônicas. Olha, eu nem vou falar aqui quantas peças teatrais e roteiros de cinema ele escreveu, porque o cara escreveu demais. É considerado um dos primeiros romancistas e um dos principais escritores brasileiros, e teve uma época que ele era o autor mais lido do Brasil e também conhecidíssimo no mundo inteiro. Não é à toa que foi indicado ao Prêmio Nobel de Literatura em 1933. A escrita de Coelho Neto, ela tinha aquela característica do pré-modernismo, lembra? Eu falei lá no material escrito, que era uma mistura dos movimentos literários anteriores. Então tinha ali um pouco de realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Coelho Neto, ele mexeu principalmente ali com uma escrita mais racional, mais formal, e ao mesmo tempo mais sensitiva, digamos assim, subjetiva, objetivando mexer com as emoções. Era uma literatura sem som, quase que sonora, a ponto que ele mexia ali com os sentimentos e você conseguia ouvir, digamos assim, ver as cenas facilmente narradas ali nos livros de Coelho Neto. E também ele tinha ali aquela coisa de espiritualidade, né, elementos fantasmagóricos e também ligados ao sertão, ao folclore, às paisagens brasileiras. Então é um escritor muito produtivo, muito rico, que a sua obra literária é tão vasta que ele sim passou a viver dos livros da literatura. Então vale muito a pena vocês conhecerem e lerem alguma coisa de Coelho Neto, e não falta aí coisa para vocês lerem, dada a sua vasta obra. Além de Coelho Neto, nós tivemos outros nomes do pré-modernismo tão importantes, que foi o combatente da boa política, Rui Barbosa. Vocês já devem ter lido, você que gosta de política, dá uma pesquisada na história, leia aí as prosas, né, os discursos de Rui Barbosa, que são muito interessantes. Tivemos a apaixonada descrição sertaneja de Euclides da Cunha, que transformou ali uma descrição jornalística em um documento histórico, né? Um livro literário lindíssimo das paisagens brasileiras, que são os sertões. Além disso, nós também tivemos o grande poeta Augusto dos Anjos. Gente, eu amo Augusto dos Anjos. Eu já narrei um poema dele lá no meu Facebook. Dá um pulinho lá na seção de vídeos e procure lá, que tem bastante coisa sobre literatura também. Tivemos outros autores desse período, que foi um período assim que esteve mais ligado à paisagem brasileira, né? Não a paisagem apenas natural,
falando de natureza, mas a paisagem urbana. Então, foi um período que preparou a literatura para que ela chegasse mais perto do povo, se afastasse mais da elite e falasse a linguagem do povo. E assim nós chegamos ao modernismo. Aí sim, essa foi a literatura que deu voz ao povo e às pessoas mais excluídas e às pessoas que não tinham muito conhecimento das letras, sabe? Ela conseguia entender a literatura no modernismo, que nós vamos passar a falar agora na segunda parte desta videoaula. Vocês viram no material escrito que a Semana de Arte Moderna foi um espetáculo explosivo, que não rendeu apenas críticas, rendeu também uma cultura brasileira diversa e riquíssima, porque a partir desse evento, grandes artistas se sentiram motivados e tiveram espaços para mostrar as suas artes a partir do que o povo brasileiro tinha de melhor. Não apenas na literatura, mas o modernismo também influenciou a música, movimentos musicais como o tropicalismo, a bossa nova, grandes compositores como Heitor Villa-Lobos também tiveram ali as suas raízes no modernismo. Não apenas da música, nós vimos na pintura Anita Malfatti, tivemos Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti. Além da pintura, a arquitetura brasileira começou a mudar também. E o que dizer da literatura? Grandes autores surgiram no século XX, nesse período tão extenso do modernismo e tão diverso. Nós vimos aí no material escrito que o modernismo é como um corpo, como um ser humano, que tem lá as suas fases, A primeira fase mais adolescente, a segunda mais adulta, mais madura. Aí depois já vai ficando mais introspectivo, mais refletindo sobre a vida, já numa fase mais da melhor idade. Assim foi o modernismo, tanto que era e ainda é um movimento vivo, cujo objetivo é mostrar justamente uma língua viva, uma língua que está o tempo todo mudando, se transformando. Uma hora ela é na parte acadêmica, mais erudita, mais formal. Daqui a pouco ela vai para uma mesa de bar com os amigos, torna-se mais informal. Muitas das vezes ela é até agressiva, falando dos sentimentos, das paixões, do sexo. Outra hora mais melancólica, mais existencial. E tudo isso, essas formas de linguagem, veio para a literatura moderna. Por isso nós consideramos esse período um período que é muito fértil, muito criativo, é muito livre. Você pode produzir poemas tanto formais, você pode gostar de produzir ou ler, como você pode gostar de ver versos livres, sem muitas rimas, sem muita ordem, mas que mostra como que é o nosso interior, que nem sempre é organizado, muitas vezes é caótico. E este é o objetivo do modernismo, mostrar a essência de cada pessoa, do escritor, da sua época, do país no qual ele vive. Vocês perceberam, quantos escritores importantes, enquanto eu estou falando aqui nesta videoaula, está passando aí grandes nomes que por questões de tempo e para o PDF não ficar cansativo, eu não citei no material escrito, mas vocês estão vendo aí a imagem deles, citações para instigar vocês a lerem os nossos autores. Vocês viram que a terceira geração do modernismo finalizou-se ali nos anos 80 do século passado, mas continua a partir dos anos 80 até os dias de hoje a literatura contemporânea. E muitos autores também marcaram, Caio Fernando Abreu, nós tivemos aí Lia Luft. Há muitos autores importantes que vale a pena vocês lerem, porque não tem aquela linguagem mais clássica, mais difícil, mais adjetivada dos outros movimentos literários. É a linguagem sua, a linguagem do povo. Seja a pessoa do campo, que tem pouca escolaridade, como o acadêmico, que tem muitos títulos de graduação. Então,
Além disso, né, dessas ramificações que eu falei nas artes, o modernismo também influenciou outros movimentos literários, como por exemplo a poesia concreta. A poesia concreta é aquela coisa de você criar imagens com as palavras. O poeta, ele escreve de acordo com uma coisa visual. Ao mesmo tempo que você lê, você enxerga o que aquele poema quer passar. É uma poesia desenhada. Tivemos aí também a literatura de cordel. Que coisa linda, né? Coisa rica, que mostra aí a sonoridade, a cultura, o sertão, o regionalismo. É uma coisa cantada, uma coisa linda que vale a pena conhecer, a literatura de cordel. E não apenas isso. O modernismo deu asas para você fazer o que você quiser. Você não precisa agora só seguir também só o modernismo. Você pode misturar tudo, como nós vimos no material escrito. Autores que misturaram, ali Clarice era bem fantasiosa, né? Clarice Lispector, bem introspectiva. Nós vimos ali no livro A Paixão Segundo GH, aquele delírio do simbolismo na questão lá, né? Que acontecia no quarto, sem spoiler. Mas nós aí também vimos a poesia bem metrificada, né? O texto bem formal de João Cabral de Melo Neto e muitos outros autores, a crítica social de Cora Coralina, a sua poesia ali, a sua prosa afro, mostrando a realidade de quem mora numa comunidade brasileira. Então, bom, o modernismo é isso, é liberdade. Para você ser o que você quiser. Quer escrever parecido com o barroco? Quer ler o barroco? Leia. Você, escritor, quer fazer uma coisa mais arcade, assim, mais paisagem do campo? Você também é livre. O modernismo, ele está aí. Ele não acabou. Ele permanece na literatura contemporânea, invadindo os meios digitais. Agora nós temos essa liberdade na palma da mão, podendo, ao mesmo tempo que você trabalha nos intervalos, ler ali o seu livro que está ao alcance, bem no seu celular. Então, é isso. O nosso movimento literário não acabou. Ele continua. E só depende de você inovar, misturar, ler, criar, seja leitor ou seja escritor. Mergulhe e aproveite o máximo que a literatura brasileira tem a oferecer. Nós ficamos por aqui com os períodos literários. Chegamos ao final do curso, mas não ao final da literatura brasileira. A partir de agora, vocês continuam nessa trilha literária sozinhos, traçando seus próprios caminhos, descobrindo e redescobrindo a literatura através da leitura, da pesquisa, da curiosidade e do conhecimento. Mas, antes de nos despedirmos, você, estudante, tem uma tarefa prática a realizar. Precisa escrever um texto respondendo à pergunta: qual a importância da literatura brasileira? Veja bem, não há resposta certa ou errada. Portanto, não se preocupe como eu verei o seu texto. Preocupe-se apenas como você vê a literatura brasileira. Coloque no seu texto a sua opinião mais íntima, mais sincera, mais pessoal. E, após escrevê-lo, envie para o meu e-mail eredigindo@gmail.com. Assim que eu o ler, eu enviarei a resposta já com o certificado de conclusão de curso para cada um de vocês. Bom, eu vou ficar por aqui. Eu agradeço a cada um de vocês pela companhia nessa maravilhosa viagem literária, mas não esqueça, a trilha continua. E eu sugiro que vocês não parem de pesquisar, não parem de estudar e de ler a literatura brasileira, porque ela é rica e infinita, e a cada vez que você conhecê-la, irá descobrir coisas novas e maravilhosas. Então, eu vou ficar por aqui e até breve encontro vocês por aí.
Tchau.